Senhoras e senhores, boa noite. Novos vereadores, secretários, manfridos, camaradas, novos colegas vereadores, por presente, guarda municipal, servidores, para dar início ao trabalho nessa noite, que a secretária faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio Costa, Manfrim Delfino Amaro, João Bechara Neto, Wagner Santos Negrini, Valdemar Gomes da Silva e Regina Viana de Souza. Havendo corte mental, declaro não de Deus aberta a sessão. Peço que o secretário faça a leitura da palavra de Deus. A sorte parece a mesma para todos. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumam aos mortos. Para o que está entre os vivos a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão bom. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já padeceram. Para sempre não tem ele parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vive, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Peço a Deus faça a leitura do material expediente. Olha aqui o parecer da Comissão Processante 241/2016, que é a denunciante do Ministério Público Estadual, o denunciado Leonardo Fragarantes. A Comissão Processante, com seus membros abaixo assinados, reunidos nesta data, resolve tomar a seguinte deliberação que requer ao presidente da Câmara dos Porta-Pinhas ser submetido ao plenário. A partir de ofício enviado pelo Ministério Público Estadual, foi instaurada a Comissão Processante conforme o Decreto-Lei 261/67, em face do vereador Leonardo Fragarantes. O plenário da Câmara dos Porta-Pinhas decidiu por receber a denúncia e ato contínuo. Através de sorteio, a comissão foi composta dos vereadores Valdemar Gomes da Silva, que é presidente, Erasmo da Costa Rocha, relator, e João Michel Neto, membro. Por mandamento legal, artigo 5º, inciso 7 do Decreto-Lei 261/67, o prazo de funcionamento da Comissão Processante é de no máximo 90 dias a contar da notificação do denunciado. No presente caso, a notificação do denunciado foi realizada na data de 25/4/2016, assim os 90 dias tiveram seu transcurso final na data de 25/7/2016. Desde logo, importante destacar que, por fato, a lei ou vontade dessa comissão processante substanciado, na ausência de resposta ao ofício protocolizado no Poder Judiciário na data de 24/6/2016, que se requisita as gravações e transcrição das escutas, foi a razão da impossibilidade de conclusão do procedimento empresário em caso A.
Procurador-Geral desta Casa de Lei já se manifestou em outra oportunidade no sentido de que o prazo de 90 dias, aqui alude o artigo 5º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, é decadencial, ou seja, não comporta prorrogação. José Nildo de Castro assim se posiciona. O processo de cassação de mandato prefeitura inciso 7 deverá estar concluído em 90 dias, contados a data que o acusado foi notificado. Transcorrido esse prazo, sem julgamento, será arquivado o processo sem prejuízo de nova denúncia. O arquivamento é automático, independe de liberação plenária, somente o obstáculo judicial que suspenderá a fluência do prazo que ocorrerá durante o processo parlamentar. Daqui por fim o funcionamento do STJ sobre o assunto. Administrativo, prefeito de cassação de mandato, prazo de conclusão do procedimento, Decreto 201/67, o 5º, 7. Sessão de julgamento do serve de um dia e concluída após o prazo. Isso é só uma jurisprudência, né? O processo de cassação de mandato municipal extingue-se sem julgamento do mérito se não estiver concluído em 90 dias, Decreto 201/67. Dessa forma, a comissão processante delibera, nesta data, em conformidade com o artigo 5º, inciso 7, Decreto-Lei 201/67, pelo arquivamento definitivo deste processo administrativo em razão da decadência que se operou no caso, requerendo que o excelentíssimo seu presidente desta Casa de Lei submeta a presente decisão ao plenário. Ressaltando, por fim, que nada impede que nova denúncia seja formalizada sobre os mesmos fatos, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 7, parte final do Decreto-Lei 201/67. Desse êxito, o secretário presidente dessa Casa de Leis, ao denunciante e ao denunciado. Papel 27 de setembro de 2016. Valdemar Gomes da Silva, presidente da Comissão Processante, e Erasmo Costa Rocha, relator da Comissão Processante. Em razão de hoje ter o parecer prévio para votar, em matéria de exclusividade, o presidente não colocará em votação, né, presidente? Hoje é só a sua publicidade. Da mesma forma, a gente tem aqui também a Comissão Processante número 585/16, denunciante Larissa Faria Leite, denunciado Guilherme da Rocha Pessanha Sampaio. A Comissão Processante resolveu na base na reunião desta data resolve tomar a seguinte deliberação requer ao presidente da Câmara Municipal de Itapevi que seja submetido ao plenário. A partir da denúncia assinada por Larissa Faria Leite contra a vice-prefeito Guilherme da Rocha Pessanha Sampaio, foi instaurada a Comissão Processante conforme o Decreto-Lei Federal 201/67. O plenário da Câmara Municipal de Itapevi decidiu por receber a denúncia e ato contínuo através de sorteio. A comissão foi composta pelos 9 vereadores Wagner Santos Tegrim, presidente de Erasmo Costa Rocha, relator e Monfilho Delfino Amaro, membro. Por mandamento legal, artigo 507 do Decreto-Lei 201/67, o prazo de funcionamento da Comissão Processante de, no máximo, 90 dias, a contar da notificação do denunciado. No presente caso, a notificação do denunciado realizada na data de 3 de junho de 2016, esses 90 dias tiveram seu curso final na data de 21 de setembro de 2016. Desde logo, é importante destacar que, por fato, a lei é vontade dessa Comissão Processante não houve tempo hábil para a adoção de procedimentos e ritos previstos no Decreto-Lei 201/67. Destaque-se ainda que os membros da Comissão Processante acreditaram ser possível prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. A Procuradoria-Geral desta Casa de Lei manifestou em outra oportunidade no sentido de que o prazo de 90 dias, aqui alude o artigo 5º, inciso 7 do Decreto-Lei 201/67, é decadencial, ou seja, não comporta prorrogação, conforme já foi lido aqui. José Nildo de Castro se posiciona, né? O processo de cassação de mandato procedura inciso 7 deverá estar concluído em 90 dias. E o destaque que o filme do STJ sobre o assunto em duas jurisprudências. Dessa forma, a Comissão Processante delibera nessa data, em conformidade com
o artigo 5º, inciso 7 da Grande Lei 201/67, pelo arquivamento definitivo deste processo administrativo, em razão da decadência que se operou no caso, requerendo ao excelentíssimo presidente dessa Casa de Lei submeta a presente decisão ao plenário. Saltando por fim que nada impede que a nova denúncia seja formalizada sobre os mesmos fatos, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 7, parte final da Grande Lei 201/67. Desciência do serviço presidente dessa Casa de Leis, ao denunciante e ao denunciado. Dado em 10 de outubro de 2016, Padre Santos Pequim, presidente da Comissão Processante, Alex da Costa Rocha, relator da Comissão Processante, e Manfrim Delfino Amaro, membro da Comissão Processante. Conforme já disse anteriormente, o presidente já definiu aqui que, como hoje existe a comissão, na hora do dia que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas, e ser matéria de exclusividade, hoje a comissão, esse parecer está sendo somente dado a sua publicidade, será submetido ao plenário somente na próxima votação. Ofício 32/16, assessoria especial cerimonial, assunto da inauguração do campo de futebol João Leal no Palmital. Cumprimentando-vos inicialmente, convidamos Sua Excelência e mais vereadores para participar da cerimônia de inauguração da reforma e ampliação do campo de futebol João Leal na localidade de Palmital, a ser realizado dia 25 de outubro de 2016, às 17h30. Cíntia Câmara, assessora especial de cerimonial. Inauguração também da Escola José Miranda de Carvalho. Convidamos Sua Excelência e mais vereadores para participar da cerimônia da reforma da Escola José Miranda de Carvalho, o brinde da localidade de Palheiras, realizado dia 28 de outubro de 2016, às 9h. Cíntia Câmara, assessora especial de cerimonial. Ofício circular número 42/16. Assunto 7ª sessão especial dos vereadores do Estado, senhor vereador, estamos pelo presente e da honra de convidá-lo para participar dia 10 de novembro do corrente ano, quinta-feira, às 13h, no plenário de Liceu Cardoso, da Assembleia Legislativa da 7ª sessão especial, com os vereadores do Estado, que tratará, entre outros, do seguinte tema: a crise hídrica que atravessa o Espírito Santo e quais projetos que a Companhia Espírito Santense de Saneamento CESAM possui com vistas a atenuar esta situação. Inclusive, para essa sessão especial foram convidados representantes da CESAM. Nessa mesma oportunidade, estaremos realizando para os vereadores o seminário intitulado Capacitação em Poder Legislativo Municipal, extensivo dos respectivos assessores parlamentares. Informações e inscrições pelos telefones 27 33 22 38 21 38 18. Contamos com a presença do novo vereador, respeitosamente, Hernandes Moreira Bermudes, coordenador da Casa Vereador na ALES. Temos aqui também um convite da Câmara Municipal de Marataízes, Poder Legislativo do município de Marataízes, Espírito Santo, intermédio, seu presidente, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e os filhos de família para participar da sessão solene de outorga de títulos e honrarias a realizar-se dia 27 de outubro de 2016, às 19h30, no Centro Empresarial Via Sul, situado na Avenida Ramos Rangel, Cidade Nova, número 4, Marataízes, Espírito Santo. William de Souza Duarte, presidente da Câmara Municipal de Marataízes, em 1516. Temos também um convite do município também, que tem a honra de convidar todos para a inauguração da reforma da Escola José Miranda de Carvalho Brito, na localidade de Palheiras. Isso já foi lido através de um ofício da assessoria cerimonial. Temos ainda aqui a indicação número 64/16, de autoria do novo vereador Erasmo da Costa Rocha. Nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas, que deve regimento interno dessa honrada da Casa de Leis, de o chefe do Executivo Municipal, seletivo o senhor Luciano de Paiva Alves, terceira junto da Secretaria de Obras e Urbanismo, e a Secretaria de Educação, a fim da construção de uma creche municipal na localidade de Brejo Grande deste município. Sala das sessões, João Batista Cedo, Souza, 5 de outubro de 2016. Erasmo da Costa Rocha, vereador do PSL. Justificativa.
Apresenta, produz 2 vezes atender uma indicação dos moradores da localidade citada, mediante a extrema carência deste tipo de estabelecimento educativo à disposição da comunidade, bem como essa futura instituição atenderia também a demanda de localidades vizinhas. Muitos pais vão ter a opção deste espaço assistido para a unidade de bebês e crianças de até 5 anos, que são desenvolvidas atividades cognitivas e doutoras, através de acompanhamento pedagógico, conforme direito segurado no Estatuto da Criança e Adolescente, são forçados a se deslocar até a sede do nosso município para que seus filhos estudem ou escolhem por não ter uma atividade laboral a fim de dedicação aos seus descendentes. Peço aos dos pais apoio para a dedicação como peito real e legítimo da comunidade de Brejo Grande. E por fim, nós temos aqui o projeto de resolução número 004/16, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 10 da resolução número 1, de 5 de novembro de 1991, regimento interno da Câmara Municipal de Itapemirim. Projeto de resolução número 4/16, autor, mesa diretora, altera o artigo 10 da resolução 01, de 5 de novembro de 1991, regimento interno da Câmara Municipal de Itapemirim. O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim está Espírito Santo, nas suas produções legais, para saber que a Câmara Municipal aprova, e ele faz saber que o plenário aprovou e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º, fica alterado o artigo 10 da resolução 1 de 5 de novembro de 1991, regimento interno da Câmara Municipal de Itapemirim, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A Câmara Municipal estará-se-á em sessão especial no dia 1º de janeiro do início de cada legislatura, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal às 17 horas, sob a presidência do vereador reeleito mais votado, ou na hipótese de existir tal situação, mais votado dos presentes. Artigo 2º desta lei, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições contrárias. Sala da sessão, João Batista Ferreira de Souza, 15 de outubro de 2016, Paulo Sérgio do Costa, vereador presidente, Antônio da Costa, vice-presidente, e Manfredo Delfino Amaro, primeiro secretário. Justificativo. Submetemos a consideração dos novos pares da Câmara Municipal de Itapemirim para fins de apreciação e pretendida aprovação do presente projeto que tem como objetivo modificar o artigo 10 da Resolução 01/91, regimento interno do Poder Legislativo, alterando simplesmente o horário da sessão especial de instalação da nova legislatura de 10 horas para 17 horas, bem como ratificar a data dessa sessão, conforme é disposto no artigo 19, parágrafo 4 da Lei Orgânica Municipal. Por ser 1º de janeiro, no dia de sessão, dia este considerado feriado nacional de confraternização universal, posterior ao Réveillon, onde todos comemoram com diversas festividades a vinda de um novo ano civil e um novo calendário anual, e mais ainda, nessa mesma data, a predominância do clima meteorológico com altas temperaturas, por se tratar da estação mais quente do ano, o verão, e que se justifica a proposta de alteração deste horário para o final do período vespertino. Na certeza de que o presente projeto está em conformidade com a educação vigente do regimento interno desta Casa de Leis, postulamos pela sua aprovação unânime. Está comigo que de outubro de 2016, Paulo Sérgio Costa, vereador presidente, Antônio da Costa, vice-presidente, e Manfredo Delfino Amaro, primeiro secretário. Por hoje é só, presidente. Senhores, para dar continuidade, eu queria parabenizar a servidora Ariana e o servidor Carlos Roberto, São Aniversário, que estará aniversário dessa semana. Queria avisar os novos vereadores, em razão do feriado convocativo na semana que vem. A nossa sessão ordinária ficará marcada para quinta-feira, dia 3 de novembro, às 10 horas da manhã. Então, só eu vou estar publicando nessa portaria, mas desde já avisando os vereadores que, devido ao feriado convocativo, a sessão da próxima semana ficará para o dia 3 de novembro, às 10 horas da manhã. Queria agradecer a presença da dona Nailda, PNM Mulher, sempre prestigiando, dona Barbie, acompanhando. Uma honra, um prazer, representando aqui o público feminino da sessão dessa noite. Fica à vontade, demais presentes, sou Gildo, o nosso companheiro do Sujeito, guarda municipal. Uma honra ter os senhores conosco. Já foi falado pelo secretário Ilson, não temos outro expediente
apreciação do decreto de aprovação de apreciação da conta do prefeito municipal do Luciano referente ao ano de 2013. Em razão disso, né, nós não temos expediente pequeno e o grande expediente dos vereadores. Passaremos assim para o material da ordem do dia. Mudou o horário da posse. Como é que é a hora da posse? 17? 17 horas. Mais 6 horas da manhã. Não, não falando essa resolução da posse. Mudou só o horário. Minha irmã. Projeto de decreto aí 035/16, né? Que foi após a Comissão de Delegação de Justiça e Relação Final opinar com seu parecer, ao qual gerou esse projeto de decreto, que vai ser apreciado no final dos vereadores. Projeto de decreto legislativo 035/16, de autoria do projeto da Cofinol, Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas 08/2016, que trata da prestação de contas do exercício 2016 de responsabilidade do prefeito Luciano de Paiva Alves. Considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas 08/2016, proferido em sessão ordinária realizada em 16 de fevereiro de 2016, no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o presidente da Câmara Municipal do Estado do Espírito Santo, uso suas atribuições legais de saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Aprova o parecer prévio proferido no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no processo PC 2764/14, opinou pela aprovação da prestação de contas do exercício 2013 de responsabilidade do prefeito Luciano de Paiva Alves. Artigo 2º deste decreto legislativo de vigor na publicação, sala de sessão de João Batista Pereira de Souza, 3 de setembro de 2016, Fábio Santos Pereira, presidente geral do Confimol, Valdemir Pereira Gama, vice-presidente da Confimol, e Regina Viana de Souza, membro da Confimol.
Senhores e senhores, conforme já explicado, nós temos um projeto de decreto legislativo que fala sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre a apreciação da conta do prefeito municipal referente ao ano de 2013. O projeto já foi lido e dá publicidade na sessão passada. O projeto, nesse momento, está em discussão. Vereador João Michel. Senhor presidente, eu abstenho no voto. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado, registrando a abstenção do voto do vereador João e voto contrário do vereador Manfredo do Filho Amado. Senhores, não tendo mais nada para tratar nessa noite, estou reforçando a alteração da data da sessão para quinta-feira, dia 3 de novembro, às 10 horas da manhã. Agradecendo a presença de todos, não tendo mais nada a ser tratado. Em nome de Deus, encerro a presente sessão. Um abraço a todos e uma boa noite.